Boa tarde. É um prazer estar de volta à Bahia. É bom estar com vocês. Fiquei muito contente com o convite que a Cissa me fez. E hoje vamos conversar um pouco sobre a esperança. Há sempre um recomeço. Há sempre possibilidade de recomeçarmos para prosseguirmos. Então, vocês estão vendo aí os slides? Cissa, está aparecendo os slides? Ok. Ótimo. Bem, logo mais eu vou explicar a razão deste símbolo. O que temos aí é uma âncora, temos aí o coração no topo da âncora e temos um símbolo que é este 8 que está deitado. Vamos ver logo, logo do que se trata. Muito bem. Nós falamos pouco da esperança. Na verdade, fala-se muito mais daquelas outras duas virtudes que são a fé e a caridade. Mas os tempos difíceis que estamos vivendo nos obriga a meditar sobre esta outra virtude, a esperança. E vamos ver no próximo slide qual é o significado de esperança. O dicionário nos diz que é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. E também, em alguns momentos, tem o mesmo significado de fé ou de confiança. Então, nós, tendo esperança, nós trabalhamos com possibilidades. Possibilidades de ocorrência, de realização de algo que desejamos ou que precisamos. Eu acabei falando, da esperança como virtude teologal, e isso está lá no Catecismo Católico. Eles, então, dizem que existem essas três virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. E eles definem a esperança como aquilo que nos motiva a aguardar dias melhores. Se estamos aguardando dias melhores, é porque não estamos vivendo bem ou tão bem quanto gostaríamos hoje. Temos suspirado por dias melhores. Muitos de nós temos atravessado momentos de perplexidade. Estamos, alguns, envolvidos com sentimentos de tristeza, outros de mágoa, outros transtornados e transtorno emocional. Hoje já não é mais nenhuma novidade para todos nós, né? Estamos às voltas com transtornos mentais, emocionais, em grande parte causados pela pandemia. Então não é novidade vermos ao nosso lado pessoas enfermas, enfermas do corpo e da alma. Estamos enfermos, a verdade é essa. Pouquíssimos escaparam das consequências da pandemia. Alguns demonstram problemas com a memória, né? As pessoas estão muito esquecidas. Outros estão com problemas de sono, ou dormindo demais,
ou com insônia. Outros, como eu, engordaram um pouco, com todos os cuidados que se toma, mas a falta de exercício físico, e parte disso causado, claro, pelo medo de sairmos, de convivermos. Enfim, o que não falta são problemas a administrar, dificuldades a vencer. Então, é necessário que aguardemos tempos melhores. É claro que não podemos esperar que tudo mude para melhor, porque não é assim que acontece, né? Não do jeito que a gente gostaria. E quanto mais a gente amadurece, mais serenos e tranquilos ficamos, mesmo sabendo que teremos muitas lutas a travar, muitas dificuldades a enfrentar, porque isso faz parte da jornada. Então, não tenhamos ou não alimentemos ilusões, porque as ilusões são importantes, mas já não precisamos delas. Nós já crescemos o suficiente para enfrentarmos a realidade tal qual ela se apresenta. E se não estamos ainda preparados, que nos preparemos, se faz necessário. Bem, nós temos ainda um item neste slide que fala da visão espírita, e aí nós temos o Emmanuel a nos dizer que a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Então, olha só, ele nos diz então que todos nós compartilhamos de alguma forma alguma quantidade, algum resquício de esperança, mas a fé que nos permite voos maiores é uma conquista mais lenta. E é claro que ele está aqui se referindo à fé daquelas pessoas que mais maduras e ousadas saem em suas jornadas e realizam obras grandiosas. E elas destemidamente avançam em meio a muitas lutas, a muitas dificuldades, a muitas perseguições, a muita incompreensão, e nada as detém. Nós um dia conquistaremos essa fé que nos permitirá voar, que nos permitirá atravessar abismos. A ideia é essa mesmo, atravessar abismos. Simbolicamente, para quem gosta de cinema, no filme Indiana Jones, A Última Cruzada, tem uma cena belíssima em que o Indiana tem que atravessar um abismo para salvar o próprio pai, e naquele momento ele é provado em sua fé. E a fé é exatamente isso. Nós atravessamos os abismos, mesmo não tendo muita noção de como vamos fazê-lo, de como seremos capazes, mas a gente confia e segue, e avança, e sobrevive, e aprende. Enquanto não temos essa fé indomável, nós temos que ter a esperança e saber aguardar, trabalhando, nos preparando, enquanto estes dias melhores possam vir, pelo menos nos trazendo consolação, repouso temporário, porque é claro que Deus cuida de cada um de nós e sabe das nossas forças.
e nem todos estão preparados para lutas contínuas, lutas de longas décadas. Depois eu vou citar duas personagens que souberam fazer isso e deixaram um grande legado para a humanidade. Nós ainda temos asas para pequenos voos, mas um dia, certamente, teremos capacidade de ir mais adiante. Vamos seguir com o slide. Bem, a simbologia em torno da esperança é muito interessante. Quando o Brasil foi descoberto, e aí a gente já começa a falar da Bahia, né? Ele foi descoberto sob o olhar e a proteção da Mãe da Esperança, Nossa Senhora da Esperança. Pedro Álvares Cabral fazia um culto doméstico dedicado a Nossa Senhora da Esperança. E Maria, a mãe de Jesus, a Nossa Senhora, é considerada a esperança dos desesperados. Então, hoje, católicos e também espíritas têm buscado, junto a este anjo do auxílio, as forças necessárias para prosseguir. Avante. Então, eis aí a simbólica imagem, né, da Nossa Senhora da Esperança. A âncora é o símbolo da esperança. E a âncora é aquela peça que nós conhecemos, né, das embarcações, e quando os pescadores estão em alto mar, longe da costa, e sobrevém uma tempestade, a primeira coisa que eles fazem para dar estabilidade, para se preservar dos ventos e das ondas que se fazem ameaçadoras, eles lançam a âncora. E isso, claro, lhes salva a vida. Então a âncora evoca a firmeza, a tranquilidade, a força e a fidelidade. E fidelidade, claro que evoca a ideia de fé, né? De crença e também, né, de compromisso com Deus. Vamos adiante. Agora, o mais curioso é isso. Existem algumas correntes espiritualistas que dizem que a âncora é o símbolo que representaria, então, a ligação espiritual nossa, do ser humano, com a matéria. Então, a âncora, ela tem a propriedade de nos aterrar. Mas para que isso? Não é simplesmente aterrar no sentido de nos fazer pisar no chão, né, que é também uma atividade bastante interessante, né? Às vezes, algumas pessoas nos orientam, né? Você tem que andar descalço, tem que pisar no chão, tem que sentir a terra. Tudo isso é muito importante. Mas aqui está se falando exatamente do vínculo que temos que ter com a vida. Porque é claro que há momentos em que a gente praticamente se desconecta da realidade por não suportá-la. Nós temos dificuldade, muita dificuldade. Raríssimos seres humanos são capazes de lidar com a realidade chamada nua e crua o tempo todo. Nós precisamos de outros elementos para poder sobreviver, para poder ter saúde mental, para poder viver de modo equilibrado. Então, não podemos esquecer que temos esse compromisso com a vida. E por isso temos que colocar limite nas nossas desconexões, na nossa busca de prazer ou de desligamento da realidade. É claro que às vezes
nós somos desligados da realidade, até por um mecanismo do próprio cérebro, da própria mente, e ficamos desligados mesmo. Há pessoas que têm um surto e se desconectam. Por quê? Porque elas não conseguiram lidar com o trauma. Passaram por uma situação aflitiva de tal grau que não suportaram. E elas, então, se desligam. E é claro que se tornam, neste momento, enfermas. Vão ter que ser tratadas para que possam ser recuperadas. Nem sempre é possível. Mas, em face de situações ainda piores, isso ainda é, talvez, é possível que seja um mal menor. Então é triste ver que há pessoas que ficam loucas ao vivenciar algumas experiências traumáticas. Não estavam preparadas, ou o grau de expectativa dessas pessoas era tão elevado que a frustração também foi em tal alto grau que causou, então, esse choque, e esse choque as desconectou. O fato é que, lamentavelmente, isso ocorre. E se as pessoas, depois deste trauma, desse choque, não for devidamente cuidada, ela pode não recuperar-se mais. E aí, é claro, que só após o desencarne e um longo tratamento no mundo espiritual é que uma pessoa nessa condição voltará a lidar com a razão, a ter lucidez, sensatez, enfim, condições de voltar à vida normal. É lamentável, é triste, mas infelizmente isso ocorre ainda. Bem, ao mesmo tempo, a âncora e essa necessidade que nós temos de nos manter firmes, encarnados, vivos, ativos, operantes e atentos, isso também nos leva à questão do viver o tempo presente. Aterrar não é só, né, pisar no chão do planeta e sentir que estamos aqui e agora, mas é também viver este tempo presente. E isso também não é simples. Por isso, nós temos dois transtornos emocionais hoje que afetam parte da população mundial. Um deles nos remetendo ao passado e o outro tentando nos arrastar para o futuro. Então, as pessoas ansiosas estão sendo arrastadas para um futuro que não existe e essas pessoas querem habitar este futuro. Então, é um problema. Então, veja bem, a ansiedade está vinculada a essa ideia de deslocamento em que nós não conseguimos ficar sossegados, tranquilos, confiantes no tempo em que estamos, no tempo presente. E a depressão é o que nos arrasta para o passado. Por isso que a depressão simboliza os traumas, as perdas, os lutos, enfim, tudo que aconteceu lá atrás e que não foi resolvido. Por nossa experiência de muitos anos no atendimento fraterno, nós vivenciamos junto às pessoas acolhidas este processo. Muitos que chegavam para conversar conosco, elas sabiam descrever o que estavam sentindo, mas não faziam ideia do porquê estavam vivendo aquela situação. E aí, conforme íamos conversando, elas diziam, falavam então das pequenas ocorrências ao longo dos últimos anos, e aí então a gente percebia que pequenos lutos, pequenas perdas em sequência, enfim, feridas emocionais não curadas, não tratadas,
acabavam trazendo algo mais grave. É claro que isso não é, obviamente, a expressão total, né, do que seja depressão, mas muitas pessoas chegam a estar deprimida, que vai muito além de uma breve e transitória tristeza, por conta dessa série de lutos, de perdas, de traumas não solucionados, não curados, não atravessados. Então nós precisamos aprender a viver o tempo presente, porque isso é significado de sanidade mental, de equilíbrio, de paz. Por isso que é sempre importante aprendermos também com companheiros de outros movimentos. E nas visitas que fizemos há muitos anos atrás ao movimento anônimo, Alcoólicos Anônimos, Toxicômanos Anônimos e outros grupos, nós aprendemos o que eles praticam: viver um dia de cada vez. Então, esse viver um dia de cada vez é esse exercício de estarmos presentes e de não estarmos preocupados nem com o que passou, nem com o que virá. Isso não quer dizer que você vai ficar alheio ao que passou e despreocupado com o que vai acontecer no futuro. Mas há a ideia, né, muito presente nos anônimos, a ideia de que nós não temos controle sobre o futuro. Qual o controle que temos? Nós temos o desejo, fazemos apostas, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque eu estou fazendo isso e aquilo hoje, então a tendência é, e realmente as pessoas têm razão, mas nós não podemos controlar todos os eventos. E é claro que muitos adoecem na busca desse controle, de controlar os acontecimentos ou controlar as pessoas, inclusive o que as pessoas sentem por ela. Então vejam só a loucura. Você querer fiscalizar, monitorar o que as pessoas sentem por você ou deixam de sentir. E o pior, né? Cobrar, exigir. Então isso adoece profundamente. Então, vejam aí a necessidade de estarmos aterrados e conscientes, enfim, da necessidade de vivermos aqui no planeta tal como estamos, nas condições em que estamos, buscando sempre melhorar, superar as dificuldades, mas aceitando as coisas como elas são. Às vezes, nos atrapalha também um pouco do purismo, né, da sublimidade que buscamos, né? A gente às vezes aprende que como viver, né, a vida dos anjos, e a gente quer viver a vida dos anjos entre os homens. E é claro que a gente vai sofrer, né? Porque as pessoas à nossa volta não são anjos. Então nós temos que nos adaptar, sim. E às vezes é difícil, né? Porque por vezes é claro que em alguns quesitos, em algumas situações, em algumas particularidades da nossa vida, nós já atingimos um ponto mais alto, já somos mais sensíveis neste ou naquele sentido, e as pessoas à nossa volta são brutas, são insensíveis, são amargas, e é claro que isso nos aflige, isso nos afeta. Mas faz parte do jogo da vida convivermos. E por vezes, por amor, por compromisso, nós temos que fazer esse sacrifício. E por vezes sacrifício mesmo. Não é simples, às vezes, tolerar algumas pessoas, algumas situações, ou realizar algumas ações, né, alguns serviços, trabalhar em determinados locais, enfim. Há situações penosas mesmo. Mas
tudo passa, e é claro que vamos e estamos preparados para superar isso se nos fortalecemos. Então, eu peço que aqueles que já são mais sensíveis, que já elevaram seu padrão ético e estético, que tenham paciência com os outros, os que vêm atrás. Os imaturos, os brutos, os insensíveis, os ignorantes, porque eles vão aprender com quem, se não conosco? Eles vão ter que aprender. Agora, se eles não tiverem com quem conviver, a quem mirar, a quem buscar o exemplo, eles não vão crescer para a vida. Então, por isso que hoje não é fácil você ser pai, ser mãe, ser professor, ser um líder, ser um servidor, porque você vai lidar com pessoas complicadas, exigentes, ingratas, insensíveis, brutas, ignorantes, enfim. Mas elas não vão aprender com os anjos, vão aprender com quem está mais próximo delas. E aí nós temos esse último item aí que é importantíssimo. Olha aí de novo a Bahia. Gilberto Gil disse numa música que devemos amarrar o nosso arado a uma estrela. O que quer dizer isso? Que nós temos sim que estar aqui aterrados, cuidando das coisas materiais, mas se não tivermos elevados valores e princípios, se não tivermos ideais, se não tiver paixões elevadas que nos conduzam, que nos mobilizem para mais alto, nós não vamos ter força para vivenciar as grandes lutas e superar as dificuldades. E é claro que estamos falando aqui de pessoas que cuidam de outras pessoas, de pessoas que querem educar os seus, que precisam educar aquelas pessoas que estão à sua volta e sob as quais elas são responsáveis. Então nós temos que ter um elevado padrão de espiritualidade. E se não temos ainda essa capacidade, essa autoridade moral, conquistemos. Por vezes demora um pouco, mas com o tempo a gente vai conquistando. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com as crianças, eu tinha 19 anos, eu ficava desesperado porque as crianças não me obedeciam, né? Aquele trabalho que a gente conhece da casa espírita, da evangelização infanto-juvenil. E aí eu falava, meu Deus, quando é que eu vou conseguir lidar com essas crianças, esses jovens? Passou muito tempo, até que eu tivesse, é claro, a capacidade, né, o famoso manejo de turma, manejo da classe, e todo professor, né, e também isso acontece também, né, no meio militar, né, para se fazer um bom cabo, um bom sargento, às vezes, né, um bom tenente vai um longo período de aprendizado, às vezes duro, porque você tem que comandar pessoas, tem que inspirar pessoas, tem que ser um líder. E é claro que temos que utilizar as boas ferramentas. E é claro que esperam de nós que sejamos aquele líder servidor, aquela pessoa que arrasta pelo exemplo, aquela pessoa que anima, que estimula. E isso também não se improvisa, né? Às vezes a gente tem um longo período de aprendizado para chegarmos nessa condição. Mas a gente chega. Vamos adiante. E aí nós vamos falar de jornada. A noção de jornada é importante, porque o cinema, hoje, todos os bons filmes do cinema, das séries, têm por base a noção de jornada, a jornada do herói.
E a jornada do herói é um roteiro que foi criado a partir de heróis. Tanto os heróis da mitologia, né, os heróis míticos, quanto os heróis de carne e osso. Então, muitas pessoas acabaram escrevendo sobre estes heróis. Como é que são os heróis? Como é que eles agem? O que acontece na vida deles? E a história, então, vai mostrar que os heróis são pessoas que são chamadas para cumprir uma missão. A princípio, elas rejeitam essa ideia, elas não querem, até que elas são convencidas que elas têm uma missão, uma tarefa. Qualquer semelhança com a nossa vida não é mera coincidência. E aí começam as sucessivas etapas ou fases em que esta pessoa, ainda frágil, vulnerável, vai fazer o seu aprendizado para vencer-se, para vencer o medo, para vencer as suas barreiras e enfrentar as dificuldades. E é claro que nos filmes tem sempre o inimigo, mas na vida real, grande parte dos inimigos estão dentro de nós mesmos, né? Então, o herói atravessa momentos muito difíceis e vence. Então, a dificuldade, a dor, é condição essencial para se forjar heróis. Então, nós temos que nos preparar para a nossa jornada. A nossa jornada espiritual é exatamente essa. Mas aí nós temos o símbolo que nos traz essa esperança. A âncora, junto com o infinito, que é esse 8 deitado, e ainda temos esse toque, né, esse cuidado aí que tiveram com a âncora, colocando esse coração no topo. Tudo isso, a âncora com a ideia do amor e com a ideia do infinito, simboliza a nossa jornada pela eternidade. E aí é claro que nós temos essa noção de que somos espíritos imortais. A gente esquece. A gente, às vezes, desespera, perde a fé momentaneamente, porque esquecemos que somos espíritos imortais. Esquecemos que já vivemos centenas ou milhares de existências, de vidas aqui no planeta. Esquecemos também do nosso Criador, esquecemos dos nossos espíritos guardiões, dos nossos anjos guardiões, dos nossos mentores. Esquecemos que temos centenas de pessoas ligadas a nós. Então, por quê? Porque às vezes a gente se sente sozinho diante das tormentas, diante das dificuldades, das situações difíceis. Mas os heróis não desistem. Eles seguem adiante e vão atravessando pouco a pouco as fases, por mais difíceis que elas sejam. Vamos adiante. Aí nós temos uma frase muito interessante. Vamos lá. Ó. A desesperança se baseia no que sabemos, que é nada. Então, quando a gente se vê numa situação difícil, é porque a gente acha que não tem mais nada o que fazer. A gente já avaliou as possibilidades e não tem possibilidade. A gente acha que chegou no fim do caminho. E aí o Morrice aí vai dizer que a esperança, por outro lado, se baseia no que não sabemos, que é tudo. E é assim mesmo que a gente acredita? É isso que a gente sente? Mas vamos lá. É racional ter esperança? Isso é um questionamento interessante. E aí a gente pode concluir o seguinte. Se nos pensarmos nas situações apenas, né, utilizando o instrumento da razão, a gente conclui que a racionalidade é algo limitado.
ser humano não tem instrumental cognitivo para dar conta da realidade na sua grandeza infinita. A gente consegue ver as coisas em parte. Então, não se pode contar, não se pode avaliar, esperar, numa análise fria, calculista, racional, que possa acontecer na nossa vida imprevistos, intervenções, reviravoltas. Ou, conforme nós acreditamos, intercessões. A gente conhece a ideia de oração intercessória. E sabemos, está lá nos evangelhos, que é dito que a oração do justo tem poder. A oração de um justo, ou a solicitação de um justo, ou de uma pessoa movida pela fé e pelo desejo do bem alheio, consegue movimentar forças poderosas. Lembremos daquele centurião romano que pediu a Jesus para curar o seu soldado que estava lá no acampamento. E ele disse, não, eu sei que você tem esse poder, porque eu, que sou um simples legionário, eu tenho pessoas sob as minhas ordens, e eu, quando peço que elas façam alguma coisa, elas cumprem o que eu peço. E eu sei que você vai curá-lo. E Jesus depois comentou com os apóstolos, né, que não tinha visto uma fé tão robusta, tão forte quanto aquela. E é claro que aquele bom homem estava preocupado com a saúde, né, com o bem-estar do seu soldado. Então, ele fez uma intercessão ao vivo. Ele pediu ajuda e foi atendido. Nós sabemos que hoje grande parte do socorro promovido pela espiritualidade, e isso é muito bem visível nas reuniões mediúnicas, parte do socorro é movido por intercessões. São pais, mães, esposas, filhos que oram, que trabalham, que se envolvem em ações, por vezes durante anos, para tirar alguém de uma situação difícil. Então nós acreditamos nas intercessões, nas intervenções, nos imprevistos em nosso favor, nas boas reviravoltas, porque isso é ter esperança. E é claro que a razão, né, a nossa capacidade intelectual às vezes é muito limitada. A gente não vê, não consegue enxergar, porque nós precisamos da intuição, precisamos da fé, precisamos da esperança, precisamos de outros instrumentais que nos permita enxergar mais longe, confiar. E às vezes nos chega a intuição de que as coisas vão dar certo, mas às vezes a gente não consegue assimilar, a gente duvida. E aí os espíritos, durante muitas noites, promovem encontros conosco, mostram os mapas do futuro, das possibilidades, e nós continuamos duvidando. Então nós temos que fazer a nossa parte. E o espírita tem o compromisso. Kardec diz textualmente, né? Que nós temos que ter fé no futuro, porque nós temos esse mapa. Nós sabemos das possibilidades nossas como espíritos imortais. Todos nós um dia nos elevaremos, atingiremos a condição de espíritos elevados. É o nosso destino. É um destino que nós vamos construir, mas sabemos que a lei do progresso não
não nos pergunta se desejamos, ela age. A lei de evolução age em favor de todos e em favor de cada um. E é por isso que nós estamos aqui na Terra hoje, né, homens e mulheres, seres humanos da espécie, né, que hoje nós denominamos Homo sapiens sapiens, e só estamos vivos e encarnados aqui na Terra porque a lei da evolução agiu em favor de todos. Hoje os evolucionistas, alguns cientistas, mostram claramente isso. Essa lei de evolução faz com que os nossos corpos se tornem cada vez melhores, mais resistentes, mais apropriados, mais adaptados à vida na Terra. E com isso nós conseguimos nos estabelecer aqui no planeta. Muitos desencarnaram por não terem corpos adequados em algum momento, mas os seus descendentes, parte dos seus familiares ou da sua comunidade sobreviveu e fez nascer pessoas com corpos melhores, e assim nós fomos criando coletivamente a condição de sobrevivência contra as intempéries, contra as dificuldades. Hoje nós não temos mais esse problema, porque coletivamente nós já mostramos que somos fortes. Nós agora enfrentamos uma pandemia e estamos prontos, né? Espero, para vencer outras tantas dificuldades, desafios que teremos pela frente. Já mostramos ser capazes de ser solidários, de cuidarmos uns dos outros. Mas temos que ampliar e aperfeiçoar essa condição. Nós ainda não somos tão eficientes nisso quanto seria necessário. Nós temos que aprender a cuidar melhor ainda. Nós vamos agora para uma próxima parte, e aí a questão é a seguinte: se nós, veja bem, se nós acreditamos nas intercessões, se nós acreditamos que há espíritos que velam por nós, que cuidam de nós, que estão ligados a nós por laços de afeto, familiares, amigos, é claro que já é uma vantagem saber disso. Acreditar nisso é muito importante, porque isso nos dá mais fé, mais esperança e fortaleza. Agora, se nós, no passado, só fizemos o mal, se nós não conseguimos espalhar bons sentimentos, não cuidamos de pessoas, não ajudamos ninguém, como é que fica? Deus vai cuidar de nós por meio de quem? Quem que vai ter paciência? Quem é que vai nos tolerar se não nos amam? Bem, isso realmente é uma situação difícil. Mas não podemos nos desesperar se nos sentimos assim. É que, em verdade, algumas pessoas ainda não conseguiram espalhar o bem, mas todos serão cuidados. Tem uma passagem lá em Nosso Lar, em que o ministro Clarencio informou uma senhora que não era muito diligente, ou seja, não era muito esforçada, muito compromissada, e disse: olha, se a senhora não se colocar no caminho para aprender a servir e colaborar, a senhora não vai gerar bônus horas suficiente para ajudar o seu filho. Ele será auxiliado, sim, pelos caminhos naturais da providência divina, mas não pense que vai ter alguém intercedendo ou agindo em favor dele de modo especial, porque para isso é preciso movimentar forças, movimentar recursos
movimentar pessoas. E sem bônus hora, não tem jeito. Então, para todos, existe a providência divina. Para quem já trabalha, para quem já cuida, para quem já procura fazer mais do que o simples dever, nós que já conseguimos dar os primeiros passos nesse sentido, nós teremos mais recursos à nossa disposição. Principalmente para interceder pelos outros. Porque se nós já estamos nesse caminho, já estamos mais fortes. Já sabemos o bem sofrer. E então, nós hoje estamos preocupados com aqueles mais frágeis, mais vulneráveis que estão à nossa volta. É o filho, é o neto, é o amigo. São pessoas que inspiram cuidado, inspiram proteção. Mas vamos lá, a mensagem do Emmanuel é maravilhosa e fala desse grande banco da providência divina. E é dito então que a casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. Então, tá aí, gente. Basta saber pedir, basta saber receber, basta nos movimentarmos para buscarmos o amparo divino em nosso favor ou dos nossos. Empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos. Há um exemplo disso vivo em Memórias de um Suicida. Nós temos lá o exemplo do Jerônimo. O Jerônimo era um dos companheiros do Camilo Castelo Branco e ele era um espírito muito complicado. Mas foi aconselhado a orar, a pedir para o anjo do auxílio, né, para Maria, a doce mãe de Jesus, que o ajudasse e ajudasse aos seus familiares. E ele então se preparou para isso. Ele foi instruído em como orar. Ele passou lá por uma série de exercícios de meditação para que ele pudesse saber utilizar os seus recursos. E assim ele fez. E as respostas que ele recebeu foram muito além da imaginação. Porque até por pessoas a quem ele não havia pedido, foram atendidas, foram socorridas. Então, essa parte do Memórias é um dos pontos altos da obra. E a gente sabe que, de qualquer modo, todos seriam atendidos, todos seriam socorridos, pelos recursos normais do Banco da Providência Divina. Mas o fato de orarmos, de pedirmos, de intercedermos, isso facilita, agiliza e acelera os processos de atendimento e de solução dos problemas. Porque a oração do justo tem poder. Então, quando nós nos empenhamos a auxiliar as pessoas e pedimos por elas são socorridas. E às vezes eu já me surpreendi, e digo eu porque tenho muita experiência, ao longo da vida me utilizei muito destes recursos, vi muita coisa boa acontecendo, vi reviravoltas incríveis na vida de pessoas que eu não acreditava. Como é que essa pessoa se recuperou? Ela estava louca e agora já está sã e já está tomando decisões acertadas. Então, eu já vi coisas incríveis. Mas o mais incrível foi o fato de que eu pedi em pensamento por uma pessoa que eu nem conheço pessoalmente, é um companheiro
É uma pessoa interessante, é um grande líder, que eu tenho afinidade com ele, é um jornalista lá de São Paulo, que estou ligado a ele há uns 30 anos, acompanho o trabalho dele, é uma pessoa do bem, mas eu sabia que ele estava passando por algumas dificuldades. E então pedi, não foi nenhuma prece assim, dedicada a ele, direcionada a ele, mas, enfim, de alguma forma eu pedi ajuda. E tempos depois veio a resposta. E a resposta foi bastante curiosa. Os espíritos, né, quando eu acordo de madrugada, eu fico mais com os canais abertos e eles me instruem. E eles disseram, olha, tá difícil ajudar aquele rapaz, viu? A vida dele é louca. Ele não tem disciplina nenhuma. Não tem hora para dormir, para acordar, para nada. Olha aí. É claro que eles socorreram ele de alguma forma, mas o retrato da vida dele foi bem claro, né? É uma pessoa que não tem uma vida regrada. E talvez isso seja um dos problemas, né, da vida dele hoje. Muito bem. A casa, então, a casa do Pai, a paternidade divina se exerce sempre. Vamos ao próximo slide. Aí o Emmanuel vai nos dizer o seguinte, que as dádivas de Deus, né, se estendem para todos. Mas é aconselhável que a gente medite, que a gente cuide dos recursos que nos são concedidos. E muito é concedido a cada um de nós, muito. Para quê? Para que nós nos arrependamos. Essa palavra arrependimento tem um sentido um pouco complexo e complicado e tal, mas esse arrependimento é no sentido de reflexão, de avaliação dos nossos atos, né? Então, será que temos aproveitado os recursos, as benesses, as bênçãos que nos chegam? Será que não estamos já em condições de avaliar que não temos aproveitado e que devemos começar a pensar em mudar? E aí, esse mudar é para quê? É para nos renovarmos, para tomar o rumo certo. Sigamos. E aí nós vemos lá, olha, nós vemos que há pessoas que não acreditam muito nessa providência divina, muito menos, né, na possibilidade de Deus interceder por todos nós. Por que não acreditamos nisso? Porque muitos de nós não temos essa confiança em Deus nesse sentido. Porque a nossa ideia de justiça é punitivista. A gente, na verdade, quer que os outros sofram. A gente quer que os outros paguem pelos erros praticados. E é claro que aí a gente, às vezes, se coloca, né, no papel de juiz e, às vezes, até de carrasco, né? Porque a gente quer fazer com que a justiça se cumpra não conforme a lei humana ou a lei divina propõe, mas conforme os nossos desejos. Mas se nós já acreditamos que Deus socorre a todos, faz vir o sol sobre justos e injustos e a chuva sobre bons e maus, é claro que nós acreditamos, nós acreditaremos que ninguém está abandonado e todos podem recuperar o tempo perdido, todos podem recomeçar, todos podem refazer o seu caminho. Agora, olha o alerta final. É necessário aprender a receber. Nós temos que ter a humildade de reconhecer a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. E a nossa fragilidade, a nossa fraqueza está no excesso de orgulho, no excesso de egoísmo, de vaidade. Então, às vezes, nós temos que engolir o nosso orgulho para poder receber. Para poder receber as bênçãos. E as bênçãos de Deus, às vezes, chegam por meio de pessoas pouco sensíveis, né? Que vai nos jogar na cara
algumas coisas que a gente até precisa ouvir, mas não precisava ser daquele jeito, né? Porque às vezes, é claro, nós somos imaturos, por vezes nós somos inconsequentes, nós somos muito ousados, pouco prudentes e causamos problema. E aí é claro que às vezes a única pessoa pronta a nos auxiliar são aqueles que ainda não sabem dar sem fazer sermão, sem nos puxar as orelhas, sem às vezes até nos humilhar. Mas essa é uma dor que passa e a gente tem que aprender também a conviver com isso. Eu já convivi e sobrevivi. E é claro que esse aprender a receber é também colocar-se no lugar daquele que, na condição de filho de Deus, diz: Senhor, eu preciso da sua ajuda, me ajude, por favor. Enfim, nós temos que saber pedir e pedir com sinceridade profunda. E aí é claro que esse momento é de revelação, porque de um lado a gente reconhece as nossas fraquezas e reconhece também o poder de Deus que pode nos auxiliar. Próximo. Aí nós temos, vou rapidamente falar, a vida é uma longa travessia, né? Essa ideia de jornada. Nós temos aí a música do Milton Nascimento. O que interessa para nós é essa parte final. Já não sonho, no sentido de não me iludo, já tenho senso de realidade, sei o que fazer. Hoje faço com meu braço o meu viver. Enfim, eu já sei que preciso trabalhar, preciso me empenhar, fazer o bem, me cuidar, cuidar dos outros, trabalhar, me ocupar. Sigamos. E aí tem uns cuidadozinhos que nós temos que tomar na travessia. Quando a gente recomeça, retoma, a gente desperta e começa a fazer o que é certo, nós temos alguns desafios a vencer. Primeiro, nós temos que saber que mudança exige largo tempo. Não existe milagre. O que existe é um esforço constante para mostrarmos que não estamos brincando de transformação moral, não estamos maquiando, estamos mudando verdadeiramente. Mas isso só o tempo vai mostrar os resultados, né, dessa mudança. É importante que nós simplifiquemos a vida. Precisamos nos livrar de tudo que possa nos perturbar, porque às vezes nós causamos a nossa própria infelicidade quando nós queremos atender às expectativas da família, as pressões sociais, que nós temos que agir assim, ter um carro assim, ter uma casa assim, enfim. Ir em todas as festas, comprar presente em todas as ocasiões. Então nós somos impelidos, às vezes, a fazer coisas que não é racional, são absurdas mesmo, que estão longe da nossa capacidade financeira, e às vezes a gente acaba se complicando, se endividando, para atender gosto alheio, expectativa alheia, sem necessidade. Terceiro item, o foco de nossos interesses deverá deslocar-se para frente e para o alto. E aí, olha só, fé no futuro e resistência para adaptarmos-nos aos novos ares que desejamos habitar. Então, se nós queremos ser pessoas melhores, e é claro que sempre temos alguém que nos inspira, então nós temos que nos adaptar aos novos ares, aos novos climas, às novas situações. E por fim, manter a coerência e a coesão, porque valores e princípios precisam ser consolidados, exige tempo. Então é uma longa jornada. Sigamos, Cissa.
Aí é que eu vou citar rapidamente, o Gonzaguinha me ajudou muito no período que eu tive de depressão, e as músicas dele, duas músicas me marcaram muito, que eu cantava, e cantava como se fosse um mantra, né? Maravida, que é a primeira, que depois virou tema de novela, na voz do Daniel, e O Que É O Que É. Então, devo muito aí ao filho do Gonzagão por ter me alimentado num momento difícil. E é claro que cada um vai encontrar as músicas e os autores que possam lhes auxiliar. O importante é que isso aconteça, né? Que console, que anime, que fortaleça. Vamos ver o próximo. Biografias que alimentam a esperança, orientam e salvam vidas. Duas obras fantásticas aí. Lincoln, essa biografia é magnífica, me ajudou muito. Lincoln foi um herói da resiliência, da resistência moral. É imperdível esta obra. Tem que ler com muita calma. E aí nós vamos ver o quanto este homem mudou o mundo, o quanto este homem sofreu para superar suas dificuldades e deixar o seu legado. E o outro é o Rondon. Nós temos um herói nacional de grandeza mundial, pouco conhecido, e deveria inspirar a civis e militares, principalmente quanto à ideia de pátria. Esta obra revela que ele atravessou décadas e décadas, governos e governos, e esteve acima de todos eles pelo seu idealismo, pelo seu amor ao povo brasileiro, e curiosamente foi incompreendido por todos os governos, que os governos passam e as grandes almas sempre sobrevoam, porque os seus princípios e valores estão muito acima. Rondon, então, é essa luz nos céus do Brasil. Leiam, se possível. E temos aí, hoje, vamos focar as obras espíritas da Ivone do Amaral Pereira, nossa Ivone Pereira, que deixou uma obra magistral, que colaborou com a prevenção do suicídio ao longo de toda a sua vida. Então, essa obra dela, magistral, tem que ser lida e relida. Ela é uma referência para os próximos séculos. E, por fim, se tem vida, tem jeito. Convido vocês a conhecer o trabalho da Karina Fukumitsu. É uma grande lutadora na causa da prevenção do suicídio. Hoje ela ajuda a cuidar de pessoas que são sobreviventes do suicídio, pessoas que perderam entes queridos. Tem um trabalho magnífico pelo Facebook, pelo LinkedIn. Enfim, ela tem feito um trabalho magistral e passou por muitas dificuldades, então a vida dela é uma vida de superação, e hoje ela consegue oferecer não só instruções, mas um exemplo de vida. E por fim, nós temos aí o nosso blog, que é o Conhecer para Prevenir, em que nós já fizemos mais de 900 postagens sobre questões de prevenção do suicídio. Nós estudamos isso desde 2004, e hoje estamos muito contentes por saber que o Setembro Amarelo, o trabalho do CVV, o trabalho dos CAPs, dos profissionais de saúde, o trabalho dos religiosos, principalmente daqueles que já têm noção de como acolher e amparar pessoas em crise suicida. Então, esse trabalho todo no Brasil inteiro mudou muito o panorama da questão da valorização da vida e da prevenção do suicídio. Nós que já estamos aí há 18 anos trabalhando essas questões, hoje nós podemos dizer que estamos num bom caminho. Muitas coisas foram superadas, muitas coisas boas novas aconteceram, e temos certeza que
nós avançaremos e aprenderemos a cuidar mais e mais uns dos outros. Então vamos manter bem alto e bem firme a esperança. Dias melhores virão sim. Façamos a nossa parte, permaneçamos aterrados, vivendo um dia de cada vez, vivendo o presente, construindo este futuro que nos aguarda com mais luz, com mais fé, com mais amor. Sigamos em paz. Que Deus nos abençoe. Prossigamos em nossas lutas. Nós agradecemos imensamente ao irmão Abel Sidney pelas reflexões maravilhosas que nos conduziu. E este setembro de 2022 que nos deu o bastão invisível da paciência e a âncora da esperança. Que tenhamos, então, esses instrumentos sempre à mão para seguir a caminhada. Nós vamos fazer a nossa prece final para dar continuidade aos trabalhos da tarde de hoje, com o passe individual. Eu peço que as pessoas que vão ao passe permaneçam no salão até ser chamadas pela equipe de passistas. Acompanha conosco. Nossa Mãe Maria Santíssima, envolve-nos, Mãe, nas nossas aflições, nas nossas angústias. Cobre-nos com o teu manto de amor, de paciência, de esperança. A esperança que teu Filho Jesus nos trouxe, de sempre recomeçar. Pedimos, então, por todos, encarnados e desencarnados, aqueles que passamos por ideias de suicídio, querendo abandonar a nossa existência terrena, aqueles que abandonamos a nossa existência terrena pelo suicídio e agora estamos nos preparando para recomeçar, e aqueles que choram porque foram enlutados pelo nosso suicídio, que todos tenhamos a força de persistir cada vez mais, sabendo que essa existência física é uma dádiva de Deus, com todos os problemas, vicissitudes, para que nos fortaleçamos e cresçamos como espíritos imortais que somos, destinados à plenitude. Que possamos levar aos nossos lares, aos nossos entes queridos, todas essas energias benéficas que aqui recebemos. E que elas possam também fortalecer a cada um de nós. Que assim seja. Muita paz.